Espero que estejam todos bem, em casa, cuidando de si e cuidando do outro. Eu sou a Carla Rodrigues, narradora de histórias. Sou da cidade de Iguatu e faço parte dos narradores Cariri. Eu sou uma mulher branca, magra, de estatura baixa. Tenho os cabelos um pouco escuros na altura do ombro. Tenho uma flor amarela do lado esquerdo do cabelo. Uso um óculos de armação redonda e vermelho e um batom vermelho. Visto uma camisa cinza e um colar com pedras coloridas. Atrás de mim, uma parede branca com tecidos de chita na cor rosa nas laterais. E atrás, uma estante com algumas plantas e livros. Para este festival Lamparina de Histórias, eu trouxe uma história chamada A Princesa de Bambuluá. Essa foi uma recolha do Câmara Cascudo e você pode encontrar no livro Contos Tradicionais Brasileiros. Vamos à história? Minhas mãos são passarinhos que voam pelo alto do céu, por cima do mar, para casa, para o ninho, para uma história contar. Amaralina via de lá, lágrimas de assustar, derramava ela. A assombração havia naquela sentinela, via sorriar, sobre o fogo a menina, de cor que não se via Amaralina, a tal menina de águas a virar, de fogo ia criar, de luz uma passarela, lá da janela, sorria a menina, cor que não se via Amaralina, sorria a menina, de cor que não se via Amaralina. Existia, entre duas cidades muito importantes, uma grande pedra. E nessa pedra havia uma gruta bem espaçosa. Essa pedra servia de abrigo para muitos viajantes que circulavam nessas paragens entre uma cidade e outra. Era o único lugar onde os viajantes poderiam descansar. Mas acontece que em um certo tempo, os viajantes começaram a comentar e começou a espalhar-se uma história de que nessa gruta, quando tivesse alguém descansando, aparecia uma visagem, um rosto de uma moça muito bonita, bonita como um anjo. E essa moça vinha pedir socorro. Sempre que tinha algum homem lá, ela aparecia e dizia: quem vai desencantar a princesa de Bambuluá? Quem vai desencantar a princesa de Bambuluá? Alguns homens até se atreviam, eram muito corajosos e arriscavam salvar a princesa. Porém, eles não conseguiam. Eles saíam do lugar correndo e com o corpo lavrado em sangue. E assim, a história foi se espalhando e aquele lugar foi ficando um deserto. Ninguém passava mais por ali. Os viajantes cortavam o caminho para evitar aquela estrada. Mas acontece que um certo dia, um jovem franzino e amarelo chamado João parou para descansar. E lá na gruta ele ficou pensativo, sem saber o que fazer da vida, quando apareceu a visagem. O rosto daquela moça bonita como um anjo. E ela dizia:
Quem vai desencantar a princesa de Bambu Luar? Quem vai desencantar a princesa de Bambu Luar? O rapaz não tinha nada a perder. Aceitou na hora. Mas ele disse que para poder cumprir com tudo, ele teria que descansar. Precisava comer e banhar-se. Então, a princesa pediu para que ele entrasse na gruta. E ao entrar, ele encontrou uma mesa farta com muita comida, água para beber e um banho quente. Encontrou também uma rede e lá ele pôde descansar. Quando foi meia-noite, que a princesa, a sua imagem ia desaparecendo, ela lhe disse que quando fosse meia-noite, João teria que subir até a colina e deitar-se embaixo da única árvore que ali estava. Porém, ele não podia reagir a nada, não podia desistir, não podia gritar. Teria que ser forte e aguentar tudo o que pudesse acontecer. Tudo bem. João aceitou e a princesa desapareceu. Quando foi meia-noite, João subiu a colina e deitou-se embaixo da única árvore que tinha. E era até um pouco distante da gruta onde ele estava. Após estar deitado, apareceu 3 vultos, com capuz preto, roupas escuras. Os vultos pareciam estar muito incomodados com a presença de João. Então, eles conversaram entre si e decidiram expulsar aquele invasor. E eles fizeram isso a chutes e pontapés. Bateram e socaram tanto, mas tanto João, que ele não conseguia nem se mexer direito. E foi aí que ele rolou. Saiu rolando aquela colina até chegar aos pés da gruta. Lá, a princesa disse que ele estaria protegido. E assim que chegou rolando na gruta, passando por cima de pedras e paus e espinhos, João pôde descansar e os vultos desapareceram. Pois bem, ele descansou, a princesa pôde curar as suas feridas e depois de pronto, de reanimado, depois de forte novamente, veio o segundo dia. Novamente, João subiu a colina e deitou-se embaixo daquela árvore. Meia-noite, os vultos apareceram novamente e estavam mais incomodados. Eles não queriam ver João por ali. Dessa vez, eles acertaram João com pedras, com paus, atiraram tudo o que encontravam pela frente, além de chutar e bater muito em João. Até que, com um jeito no corpo, João conseguiu rolar até a gruta. Lá chegando, os vultos desapareceram. Novamente, a princesa pôde, de alguma forma, cuidar das feridas de João e deixar que ele descansasse para o terceiro dia. No primeiro dia de prova, a princesa conseguiu desencantar 1/3 do corpo, até o pescoço. No segundo dia de prova, a princesa já tinha desencantado até a altura da cintura. E assim veio o terceiro dia. João, descansado, à meia-noite subiu novamente a colina e deitou embaixo da árvore. Os 3 vultos apareceram ainda mais furiosos. Não queriam a presença daquele impostor ali. Pois bem, eles socaram João, bateram nele de todas as formas que você possa imaginar. Pegaram o corpo de João, já todo machucado, e jogaram dentro de um buraco onde tinha muitos espinhos e cacos de vidro. João ficou com o corpo todo fatiado, todo cortado. Então, eles pegaram João, colocaram dentro de um barco cheio de farpas e jogaram esse barco no mar.
Assim, como um passe de mágica, depois de todo o ocorrido, esses vultos desapareceram. E a princesa, nesse terceiro dia, desencantou todo o seu corpo e assim libertou-se do feitiço. Mais que depressa, a princesa procurou João para poder tratar das suas feridas. Marinheiro, encosta o barco, que a princesa quer embarcar. Ai, ai, eu não sou daqui, eu não sou dali, vim de outro lugar. Ai, ai, eu não sou daqui, eu não sou dali, vim de Bambolua. A princesa levou João para a gruta e cuidou dos seus ferimentos durante 15 dias. Estado como novo e forte novamente, a princesa decidiu que se casaria com João. Então, eles viajaram até a cidade vizinha e lá ficaram hospedados na casa de uma professora muito rica e sábia. No dia seguinte, a princesa pegaria o barco de volta para o reinado de Bambolua. Mas ela disse que João teria que estudar durante 5 anos a linguagem dos pássaros e também tudo mais que fosse bom para um homem importante. E assim, a princesa voltaria uma vez por ano para visitar o seu noivo e saber como estavam os seus estudos. Após os 5 anos, ele poderia voltar com ela para o reinado de Bambolua e casarem-se. Pois bem, assim aconteceu. No dia seguinte, a princesa pegou o barco e voltou para Bambolua. E a senhora, a professora, encarregou-se de ensinar tudo para João. Porém, ela, observando toda aquela situação, pensou que seria melhor João casar com uma de suas filhas, que eram donzelas muito bonitas. Afinal de contas, a princesa poderia escolher qualquer outro noivo. E assim, o tempo foi passando e João estudando. E cada vez mais ele evoluía nos seus estudos e a mulher se convencia que ele teria que casar com uma de suas filhas. Chegando o dia em que a princesa iria visitar João, a mulher resolveu fazer uma festa. Nessa festa, ela preparou o vinho e dentro do vinho ela colocou gotas de dormideira e deu para que João bebesse. Ao beber aquele líquido enquanto esperava a sua noiva, João caiu num sono profundo. Caiu como que morto. Só não estava morto porque roncava muito. Mas quando a princesa chegou para visitá-lo, sacudiu de todas as formas e João não acordava. Assim, a princesa teve que voltar para Bambolua sem falar com o seu noivo. Ela ficou muito triste. Porém, mais um ano se passou e a história se repetiu. A senhora colocou mais gotas de dormideira dentro do vinho de João e ele caiu novamente num sono profundo. Quando a princesa chegou, ela achou tudo muito estranho e ficou triste. Mais uma vez, não conseguiu falar com seu amado. E assim aconteceu no 3º ano e no 4º ano. Ela pensava que João não tinha estudado nada. Só estava pensando mesmo era em farras e nada tinha aprendido. Porém, no 5º ano, João já estava desconfiado. Então, no dia da festa, ele não bebeu o vinho e ficou à espera da sua noiva. Porém, ela não apareceu. No dia seguinte, a professora deu a mão de uma das suas filhas. Ofereceu para que João casasse com uma delas. Porém, João não aceitou. Ele ficou furioso, juntou tudo o que ele possuía naquele lugar e foi embora. Decidiu procurar aonde ficavam as terras de Bambolua. João caminhou 3 dias e 3 noites,
na areia da praia sem parar, até que ele encontrou uma casinha bem velhinha lá no meio do areial. E ele bateu na porta e insistiu várias vezes até que conseguiu entrar. Ao entrar na casinha e chegar na cozinha, ele deu de cara com um velho, mas tão velho, que tinha mais de 100 anos. Esse senhor recebeu ele muito bem, deu-lhe roupas limpas para vestir, deu comida e eles ficaram conversando ao lado da fogueira. Então, João contou a sua história. E assim, o velho, que se dizia Príncipe dos Pássaros, resolveu chamar os seus soldados, pois ele mesmo não sabia onde ficavam as terras de Bambuluá. Quem sabe, um dos seus soldados soubesse onde ficava. E assim, o Príncipe dos Pássaros pegou um tamborzinho e começou a tocar. E à medida que ele tocava esse tamborzinho, vieram surgindo muitos pássaros coloridos de todas as cores, de todos os lugares. E esses pássaros entraram na casa do Príncipe dos Pássaros, pelas janelas, pelas portas, invadindo toda a casa, até que, quando eles se depararam com João, eles atacaram João, correram para cima de João pensando que ele era um inimigo. Porém, o Senhor, o Príncipe dos Pássaros, levantou a mão e controlou os seus soldados. Assim, ele perguntou se algum dos seus soldados sabia onde ficava a terra de Bambuluá, mas nenhum sabia. Ninguém conhecia esse lugar. Então, o que o príncipe aconselhou é que João ficasse em sua casa, dormisse lá, e no dia seguinte ele poderia ir até a casa do seu pai, o rei dos pássaros. E assim, João fez. Aguardou a manhã seguinte e pegou a estrada novamente. Ele andou léguas, até chegar em uma serra. E lá nessa serra ele viu uma casinha muito humilde, pequenininha. Foi lá, bateu na porta infinitamente, até que quando abriu e conseguiu entrar, João avistou, ao lado da lareira, um velho, mas um velho, mas tão velho, que ele estava encolhido numa cadeira de balança, bem quietinho. E aí, este velho recebeu João muito bem, deu-lhe o que comer, o que vestir e conversaram ao lado da lareira. João contou a sua história e o rei dos pássaros ficou muito pensativo. Então, ele resolveu chamar um dos seus soldados para saber se eles conheciam esse lugar. E aí, ele pegou um apito e à medida que ele apitava, vinham surgindo de todos os lugares pássaros grandes. Todos os pássaros grandes que você possa imaginar, de todas as cores. Esses pássaros entravam pela casa, pela janela, pela porta, pelo telhado, por todos os lugares. Quando avistaram João, correram a dar grandes bicadas em João, pensando que ele era inimigo do rei. Porém, ao levantar a mão, o rei dos pássaros controlou os seus soldados e perguntou se eles conheciam o tal reino de Bambuluá, mas sem sucesso. Nenhum sabia de nada. E foi aí que esse senhor disse que João ficasse e na manhã seguinte ele poderia procurar o imperador dos pássaros, o seu pai. E assim aconteceu. João esperou o dia amanhecer e andou léguas e léguas e léguas até chegar numa colina. Lá em cima dessa colina ele viu uma casinha branca, bem alvinha, pequena, muito simples, e a porta estava um pouco aberta. Ao entrar, João se deparou com um velho tão velho, mas tão velho, tão velhinho que ele estava assim, encolhido dentro de uma cabaça ao lado da lareira. Então, João entrou, foi bem recebido
Teve o que comer e teve onde descansar. Conversou com o imperador dos pássaros sobre a sua história. E o imperador dos pássaros, então, decidiu chamar os seus soldados. Talvez eles soubessem de alguma coisa sobre a tal terra de Bambuluá. Então, ele pegou o seu tambor, um apito, e pôs-se a chamar os seus soldados. Eu sei que nesse momento tudo foi ficando muito escuro. A casa, o céu, tudo ao redor foi ficando escuro, pois tinham vários urubus chegando próximo da casa. E esses urubus entravam pelas janelas, pelas portas, pelo telhado, por todos os lados. Quando eles avistaram João, eles correram na tentativa de matar João, pois pensavam que eram inimigos do imperador. Porém, o imperador levantou a mão e acalmou os seus soldados. Perguntou a cada um deles se eles conheciam o tal rei de Bambuluá. Também não obteve sucesso. Eles não tinham ouvido falar nisso. Porém, um urubu muito velho, magro e sem penas, tinha só os canhões mesmo, ouviu toda a conversa e disse que sabia onde ficava o reinado de Bambuluá. Este reinado tinha sido os seus pastos na época que muito voava por aí. O urubu falou que o reinado de Bambuluá ficava depois do inferno, além da coluna que visão maligna nenhuma podia enxergar, com montanhas lindas e verdes, casas muito simples e bonitas e um castelo dourado muito encantador. Assim, o imperador dos pássaros aconselhou que João pudesse comprar um boi de 5 eras. E esse boi iria servir para alimentar o urubu. E assim João fez. Comprou um boi de 5 léguas e pegou esse boi, cortou todinho, tirou suas vísceras, tirou seu coração, seu pulmão, tirou todos os seus órgãos, quebrou todos os seus ossos e colocou numa bandeja. E serviu aquele boi de 5 eras para o urubu. Esse urubu passou 2 dias comendo sem parar, e à medida que ele comia, as suas penas iriam crescendo e ficando pretas, e todo o urubu ficou todo emplumado. No 3º dia, o imperador falou para João que ele segurasse bem firme em algumas penas do pássaro e colocasse as suas pernas envolto embaixo das asas. E que João fechasse os olhos, ficasse de olhos fechados durante toda a viagem e só abrisse quando chegasse nas terras de Bambuluá. Ele iria sentir um vento forte e quente. Nessa hora, ele estaria passando pelas bocas do inferno. E assim, João obedeceu. E o pássaro saiu voando muito rápido, tão alto, além das nuvens. O pássaro, de repente, descia, fazia curvas e desceu como um raio. E assim João sentiu aquele vapor quente como se estivesse pisando em brasas. O pássaro descia e fazia várias curvas, até que um momento João sentiu um frescor. E assim, eles chegaram em terra firme. Nas terras de Bambuluá, o urubu deixou João lá e despediu-se. João viu colinas muito verdes, águas correndo por todos os lados, e casinhas muito simples e bonitas, e uma gente que parecia muito agradável. João seguiu para esta vila, até que chegando perto de uma casinha, uma senhora muito velhinha perguntou quem ele era e o que ele estava fazendo ali. João contou metade da história e escondeu a outra metade. E a senhora ofereceu sua casa para que ele pudesse descansar e comer, mas como ela era uma antiga criada do castelo, ela não podia mais trabalhar. O rei, todos os dias, mandava deixar
o alimento para essa senhora. Ela pediu para que João esperasse até meio-dia, que era a hora que o rei e as criadas do castelo vinham deixar a alimentação. E assim João fez. Enquanto ele esperava, ele pegou a sua rabeca e resolveu trocar as cordas. Ele colocou na rabeca umas cordas mágicas que a princesa tinha dado a ele de presente. E olhe, essas cordas sendo tocadas, não tinha quem parasse de dançar. E foi aí que João, depois de arrumar o seu instrumento para esperar o almoço, resolveu tocar sua rabeca. João começou a tocar aquela rabeca. À medida que ele tocava, a velha que estava lá na casa não conseguiu parar. Os pés dela começaram a mexer, a balançar, e a velha começou a dançar sem parar. Ela dançava, se requebrava, se remexia por toda a casa. E olhe, que quem fosse passando na rua e escutasse aquela rabeca, corria para dentro da casa. O corpo parecia que não obedecia, ia dançando e dançando e dançando. Todo homem, toda mulher que passasse e ouvisse aquele som, era inevitável. Entrava naquela sala e começava logo a se remexer. E foi aí que João ficou tocando e tocando e tocando. Quando foi meio-dia, veio uma das criadas, trazendo um tabuleiro cheio de comida. Mas a pobre, assim que ouviu a rabeca de João, não conseguiu parar. Jogou o tabuleiro para o lado, foi comida para tudo quanto é lado, e ela ficou na sala, dançando que nem uma danada, junto com os outros dançarinos que ali estavam. E à medida ia chegando mais gente dançando, e lá no castelo, os criados sentiram falta dessa outra e vieram atrás. Mas chegava na casa, começava a dançar. E veio um, e outro criado, e outro, e à medida que iam chegando, ficavam lá no rebuliço naquela sala, até que a rainha deu falta dos criados. Chamou suas damas e foram atrás de ver o que estava acontecendo. A coitada mal chegou perto da casa, os seus pés, começaram a remexer, daqui a pouco o seu corpo, e ela não conseguia parar de dançar. O corpo não obedecia. E dançou, 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 até que o rei percebeu que o castelo estava vazio, que estava chegando a hora do almoço e ele não tinha comido nada ainda. Então, resolveu ir atrás e saber o que é que estava acontecendo. Chamou alguns dos seus soldados, saíram do castelo, as ruas vazias, o castelo vazio, e ele foi ouvindo o som. Foi ouvindo e foi acompanhando até onde esse som estava. Quando pensa que não, os pés do rei começaram a mexer, os soldados também, o corpo não obedecia mais e ficou todo mundo naquela sala, dançando, brincando e João lá na sua rabeca. Até que chegou o momento que João já estava cansado e decidiu parar de tocar. Olhe, todo mundo caiu no chão mais morto do que vivo. O povo não aguentava mais. Só que o rei adorou. Ele disse que João estava contratado e que ele iria no dia seguinte tocar na festa de noivado da sua filha, porque dali a 2 dias seria o casamento dela. E que se João não fosse, ele cortava o seu pescoço. Pois bem, João desconfiou de quem se tratava o tal casamento. Ele ficou triste, mas aceitou. Então a princesa até o momento não tinha saído do seu quarto, pois estava organizando tudo para o seu casamento. Até que os criados lhe contaram o que tinha acontecido. Ela desconfiou. Ela pensou que poderia ser João. Então ela pediu para que uma das suas criadas de confiança fosse averiguar. E quando essa mesma constatou que realmente era João, o tal tocador da rabeca, mandou chamar ele às escondidas. E ao encontrar seu noivo, a alegria foi tanta que eles combinaram como seria no dia seguinte, na festa de casamento.
ela arrumou João com joias e roupas que ele parecia um lindo príncipe. No dia seguinte, o castelo, lotado de gente, não cabia um pé de pessoa, resolveram então chamar a princesa para o seu casório. A essas alturas, o tal príncipe que ia casar com ela estava pisando por cima de todo mundo, se achando demais porque ia casar com a filha do rei. Porém, quando a princesa chegou no castelo, ela perguntou a todos que estavam ali presentes: Senhor meu rei, Senhora rainha minha mãe, e todos que estão nessa sala, eu vos pergunto, se eu tivesse perdido a chave da minha maleta e tivesse mandado fazer uma nova para abrir a maleta, porém antes de abri-la eu encontrasse a chave antiga, com qual chave eu deveria abrir a maleta? E todos, em um único coro, responderam: com a chave antiga, princesa. Não se trocam amores antigos por novos. E assim, a princesa apresentou a todos o seu noivo, João, aquele que tinha quebrado o feitiço com muita coragem e desencantado a princesa de Bambu Luar. Eu sei que o rei e a rainha abençoaram aquele casamento, que 2 dias depois ocorreu como uma festança danada. E acontece que foi comilança para tudo quanto é lado. E eu, que vi e que estava lá, até trouxe assim um tabuleiro cheio de doces. Porém, na ladeira do escorrega, eu escorreguei e deixei cair todos os doces.